Graça e paz a todos os irmãos. Que a bondade do Senhor possa estar em cada coração, amém? Mais uma noite nós estamos juntos. Creio que Deus preparou essa noite, preparou esse momento para nós cultuarmos o seu santo nome e declararmos ao nosso Deus, né, toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Você possa fazer isso nessa noite. Eu sei que o louvor já tem sido entronizado nesse lugar, e eu creio que Deus já começou a agir aqui no nosso meio, curando vidas aqui, amém? Curando vidas aqui. Eu creio que Deus nessa noite Ele derrama do seu óleo santo sobre as nossas vidas e para nos proporcionar curas. E se você que entrou aqui doente, meu irmão, pode ter certeza disso, você vai sair daqui sarado hoje, no nome de Jesus, amém? O nosso Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Deus que curou qualquer tipo de enfermidade, é o mesmo Deus que está no nosso meio aqui para nos sarar, para nos curar, para nos libertar, amém? Hoje é um dia que eu tenho certeza que você sai daqui hoje totalmente restaurado na presença do Senhor. Querido Deus e querido Pai, eu sei que o Senhor tem revelado, Senhor Jesus, a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Essa casa, Senhor, tem sido uma casa de pão. E mais uma vez nós estamos reunidos aqui, Senhor, não para uma rotina religiosa, Senhor, mas estamos aqui porque nós temos fome do Senhor, Pai, temos fome de Deus. Mais uma vez, Senhor, vem falar conosco, Senhor, vem encher a nossa vida de esperança, Pai, que possamos sair daqui desse lugar hoje, mais uma vez, entendendo que o Senhor é o nosso Deus, Pai, e que não nada nessa vida vale a pena, Pai, a não ser te servir e te adorar. Fica conosco, Senhor, manifestando aqui a Tua bênção, a Tua graça e a Tua sabedoria. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre graça. Na verdade, eu quero falar sobre pilares da graça. Deus colocou essa palavra no meu coração, eu queria transmitir aos amados. Gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com você aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. A graça foi o meio pela qual o Senhor nosso Deus proporcionou a toda a humanidade a oportunidade de ser salva. Vou repetir, a graça foi o meio pelo qual o Senhor nosso Deus proporcionou a toda a humanidade a oportunidade de ser salva. João 3,16 acho que o versículo mais conhecido, né, da Bíblia, porque Deus, esse qualquer criança sabe, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça foi uma nova oportunidade e uma grande porta aberta para a humanidade ser salva. E essa porta, ela tem nome e sobrenome. Essa porta, ela chama-se Jesus Cristo. A grande oportunidade que Deus deu ao mundo, Ele abriu uma porta através do seu Filho, e todos que entrarem por essa porta serão salvos. Eu queria fazer uma comparação sobre a graça, para nós entendermos melhor sobre essa palavra tão maravilhosa, que é a graça do nosso Deus. E para falar sobre os pilares da graça, eu vou citar como exemplo uma construção. Antes de colocarmos os pilares, quem é construtor aí sabe que os pilares é que irão dar sustentação à casa, ou à obra, ou à construção. A primeira coisa, antes de tudo, é feito uma base bem sólida, e essa base ela é chamada de alicerce, ou é chamada de base para a construção de uma casa. E nós entendemos, pelo versículo que nós lemos, que a base dessa casa chamada graça, ela chama-se fé. A fé, essa expressão aqui, de todo aquele que nele crê, fala de fé.
E a fé é o único meio pelo qual poderemos ser salvos, segundo a Bíblia. Não existe outra forma ou outro meio a não ser através da fé. A Bíblia está escrito que pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia também vai dizer que o justo, o meu justo, ele viverá da fé. Eu vou repetir aqui: não existe outro meio pelo qual podemos ser salvos apenas pela fé. Então não tem qualquer outra coisa que você ouça sobre a salvação. A salvação, ela é a base da salvação, é a fé. Tem que crer para ser salvo. É simples, não precisa fazer mais nada, só crer. Crer em Jesus, que Ele é essa porta de entrada para a eternidade, e através dessa porta você passa a ser salvo. Mas existem os pilares da graça. Uma casa não se sustenta apenas de uma base. Hoje há uma confusão muito grande, principalmente nos nossos dias, com essa palavra, porque essa palavra tem sido muito deturpada pelas pessoas, ou tem sido muito manipulada essa palavra para expressar a vontade humana. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a graça? E eu queria falar sobre alguns pilares que essa graça é sustentada, para que ela fique de pé, para que você realmente entenda se você está ou não vivendo na graça de Deus, ou sobre a graça de Deus. E a primeira coisa, o primeiro pilar que eu gostaria de tratar com os irmãos está em Romanos capítulo 14. Dá para entender bem. 14:1. Coloca Romanos 14:1. Eu queria que vocês acompanhassem comigo para nós balizarmos a nossa pregação na palavra. Aqui essa tradução NVI, põe a tradução João Ferreira de Almeida mesmo, que vai exatamente falar a palavra que eu quero. Uma tradução que fale aceitem. Essa é acolher ao que é débil na fé. Eu quero uma que aceitem. Acha aí. Vai procurando que vocês acham. Tem várias versões, não tem? Abre uma, abre outra, vocês vão achar uma aí. Aceite. Eu acho que é a Ara, né? Eu quero usar exatamente a palavra que eu quero. A palavra que está escrita eu quero trazer para os irmãos. Conseguiram encontrar aí ou não? Existe uma tradução que diz assim: fique tranquilo, se não achar, fique tranquilo, vamos aqui, para não perdermos. Aqui diz assim: acolham quem é fraco na fé. É em uma tradução que eu escolhi lá em casa, que eu não coloquei aqui achando que estaria fácil. Diz assim: aceitem quem é fraco na fé. Não aceitem quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Deixa eu falar aqui algo para os irmãos. O primeiro pilar da graça chama-se aceitação. Fale comigo: aceitação. Um dos grandes problemas da igreja atual hoje é a aceitação. As pessoas hoje, elas estão muito apontando o seu dedo, apontando a sua arma, né, para outras pessoas. Hoje a igreja, algumas igrejas, é claro, né, elas escolhem quem vai e quem não vai ser salvo. É incrível, né? Algumas pessoas, elas colocam assim: olha, esse determinado grupo é aceito, esse determinado grupo não é aceito. É interessante, irmãos, que a palavra, ela inclui
todos. A palavra graça, ela inclui a todos. Não cabe ninguém determinar quem vai ou não ser salvo. O maior problema do cristão de hoje é o julgamento. Você sabia que a maioria dos desviados do evangelho foram lançados para fora da igreja? Porque erraram, porque falharam. Talvez aconteceram muitas coisas que foram impossíveis de não ser revelada à igreja. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Elas foram colocadas para fora. Olha só. Muitas pessoas hoje não conseguem viver o novo de Deus em suas vidas devido a acusações, a julgamento da própria igreja e talvez a sua própria consciência que não consegue se perdoar, porque aprenderam que erraram, não tem mais solução, não tem mais jeito. Tem algum lugar que determina como pecado de morte, algum tipo de pecado. E é interessante que nesses lugares que proíbem, ou nesses lugares que eles apontam como pecado de morte certos tipos de pecado, são os lugares que mais dentro da igreja acontece esse tipo de pecado. Porque a igreja, ela não entendeu que essa graça, ela não foi dada por uma igreja, ela não é dada por uma denominação. Essa graça foi dada por Deus. Quando Deus olhou a humanidade, Ele não achou ninguém digno. Ninguém digno. Então eu vejo algumas pessoas achando que elas são dignas. Esse pecado jamais eu cometeria. Quem disse que jamais cometeria? Pode ser o grande erro da sua vida falar isso. É fácil a gente chegar, irmãos, e apontar o dedo para alguém. E a igreja de hoje, ela é uma igreja que julga o seu próprio irmão, dizendo: olha, esse você não é digno de estar aqui. Tem algum determinado lugar que eu não poderia estar, talvez. Ou talvez você não poderia estar, porque você seria julgado por talvez um erro que você tenha cometido no seu passado, ou tenha acontecido algo. Então eu quero te dizer que a igreja, ela precisa entender que é um lugar de aceitação. Aqui é lugar, irmãos, para recebermos todo tipo de pessoas com mais terríveis pecados que ela tenha cometido. Não existe, se não existe lugar para as pessoas em outras igrejas, aqui tem lugar. Às vezes a pessoa fala assim: mas o pastor prega uma palavra dura, mas a igreja, se nós não entendermos a graça, irmãos, essas cadeiras continuarão vazias, algumas delas. Nós precisamos entender que aqui existe um lugar para todas as pessoas caídas, as pessoas doentes na fé, as pessoas que estão abatidas, que não acham que não tem mais esperança. A graça, ela traz de volta a esperança às pessoas. A graça é a oportunidade de Deus para a vida das pessoas. Logo eu digo que a graça, eu sempre gosto dessa frase: a graça não é uma licença para a pessoa ficar pecando. A graça, ela é uma oportunidade para a pessoa ser perdoada. Se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós. Nem você que se acha santo, nem você que se acha sem pecado algum, não estaria aqui. Porque a graça foi a oportunidade que Deus deu para cada uma de nossas pessoas para estar aqui. Então nós não podemos apontar o dedo para ninguém, para esse ou para aquele, para aquela ou para aquele outro. Esse é digno, esse não é digno. Porque Jesus disse que as prostitutas, elas iam estar à frente até do que dos religiosos. Porque Jesus ia... Porque a graça, ela aceita todo tipo de pessoa. Todo tipo de caído. Meu irmão, a casa de Deus, ela tem que entender o que é graça. Graça é aceitação. Amém? Não existe alguém digno de aceitação. Todos pecaram, isso está embutido na nossa humanidade. Talvez você não tenha cometido o meu erro, mas pode estar cometendo um erro talvez pior que o meu.
Talvez eu não tenha cometido o teu erro, mas talvez tenha cometido um erro pior do que o teu. Então esse negócio de olhar para o irmão e dizer assim: olha, quem é esse cara para estar pregando? Quem é essa mulher para estar falando? Quem é esse jovem para estar fazendo isso? Eu conheço a história dele, eu conheço a vida dele. E esse é o apontamento que muitos têm feito, e tem feito muita gente ficar lá fora do que preferir estar aqui dentro. Um pilar da graça: aceitação. Amém? Você tem que aceitar o seu irmão. Mas ele cometeu esse erro, ele cometeu aquele erro. Meu irmão, você tem que aceitar. Nós não temos o direito de apontar o dedo para alguém e dizer: esse pode, esse não pode, esse é salvo, esse não é salvo. Isso não é da nossa parte. O que acontece com a igreja de hoje é que a igreja de hoje ela tem um olhar voltado para o erro das pessoas, e fica procurando o erro das pessoas. Amém, queridos? Pode ser o pior pecador, a graça tem o poder de salvar. A lei condena o melhor homem, e a graça absolve o pior homem. Sabe por que nós estamos aqui? Pela graça salvadora de Jesus, aleluia. Se essa pessoa entrar aqui, meu irmão, e crer, nem eu e nem você podem impedir ela de ser salva. A única coisa que impede ela de ser salva é a sua fé. Se ela não acreditar, ela não será salva. Mas se ela crer, a fé será a porta de entrada para a eternidade. Amém? A maravilhosa graça, a graça abundante, a graça que o Senhor Deus, quando olhou para nós, Ele só tem um meio para salvar essa humanidade: é enviar o meu Filho. O amor dele enviou Jesus Cristo, a porta da nossa salvação. Quem entrar por ela será salvo, independente de quem quer que seja a pessoa. Amém? Coloca a mão no seu coração, irmão. Nós somos salvos pela graça, porque quando o Senhor olhou para nós, não viu nada que merecíamos sermos salvos. O Senhor olhou para mim e para você, e Ele viu só coisa ruim. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. O amor do Senhor chegou até nós, irmãos, ainda sendo pecadores, diz a palavra. Oh, glória a Deus! Ainda sendo pecadores, Deus não espera que você melhore. Deus já olha para você com amor, meu irmão, ainda sendo pecador, porque Ele acredita que por essa graça você pode ser salvo. Amém? Através de Jesus Cristo, a única salvação da humanidade. A igreja não pode deixar de pregar isso, irmãos. Você tem que sair pelas ruas, falar para aquele homem de rua, para aquela mulher de rua, para aquele que você olha e fala assim: não tem mais jeito nenhum para essa pessoa, para aquele mais caído que você achar, e chegar para ele e falar assim: olha, existe uma salvação para você, existe uma porta, se você entrar por ela, você será salvo. É isso que a igreja precisa entender, irmãos. A igreja não foi feita para os bons, a igreja foi feita para os arrependidos, para aqueles que querem entrar para essa porta chamada salvação. Aleluia. A graça do Senhor nosso Deus esteja sobre a igreja. Amém? Amém? Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: que bom, hein, que a graça chegou, hein? Que bom, hein, que a graça chegou na sua vida. Mas uma casa não é sustentada apenas por um pilar, ela tem vários pilares. Vários pilares. E um pilar que eu queria tratar com os irmãos aqui é o pilar chamado responsabilidade pessoal e espiritual. Esse é um pilar da graça. Em Romanos 14, 10, 12. Sério que vocês não acharam? O versículo? Acharam? Coloca lá para nós. Não.
Romanos 10, 12 diz assim: isso vale para todos, escute isso. Pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Escute isso. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos. Não, está em Romanos 10, né? É bonita essa palavra aí, mas é 14. É 14 e 10. Eu estou gostando dessa palavra, mas essa palavra tem a ver com graça mesmo, né? Os irmãos vão ficar muito felizes aqui se eu começar a pregar essa palavra, né? Portanto, roda a fita de volta. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós, escute isso, pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Escute isso, meu irmão. A palavra de Deus, a mesma palavra que fala da aceitação, é a mesma palavra que fala da responsabilidade. Então a graça, ela precisa ser entendida para não ser deturpada. Muitas pessoas estão deturpando essa graça maravilhosa de Deus. Escute isso, coloca lá. Você colocou no versículo 10. A Bíblia fala que teremos que comparecer, em algumas traduções, ante o tribunal de Deus. No versículo 11 diz assim: porque está escrito, e isso que as escrituras sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. A minha tradução diz assim: porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus. E no versículo 12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Olha só. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se existe o pilar da graça, um pilar da graça que é a aceitação, existe também um outro pilar da responsabilidade espiritual. Mas eu queria falar primeiro da responsabilidade pessoal. Você sabia que as leis, os princípios de Deus não foram revogados? Tem muita gente que diz assim: a lei veio até Jesus, depois foi estabelecida a graça a partir de Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. De fato, isso é uma verdade, mas ela não pode ser deturpada, essa verdade. As leis, os princípios de Deus não foram revogados na graça, apenas deixaram de ser externos e passaram para o interno. Ou seja, deixaram de ser escritas nas tábuas de pedra para serem escritas nas tábuas do coração. As leis de Deus não foram revogadas. Aquilo que era pecado em Adão e Eva, quando tudo iniciou, ainda continua sendo pecado nos nossos dias. Deus não mudou por causa da graça. Essa verdade tem que ser explícita, porque existe um evangelho que não é um verdadeiro evangelho sendo pregado nos dias de hoje, que é o evangelho da aceitação e da inclusão, sem passar pela responsabilidade pessoal e a responsabilidade espiritual. E eu preciso explicar bem isso, irmão, para que você não entenda que isso seja lei. Isso é um pilar da graça. A graça foi dada por Deus, e aqui o assunto começa a ficar sério, porque as pessoas não levam a sério essa parte, e acham que a graça anulou qualquer tipo de responsabilidade para com Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele deu a oportunidade para nós, mas o mesmo Deus que era santo lá no tempo de Adão, Moisés e Abraão, é o mesmo Deus que é santo nos nossos dias.
Ele continua sendo Deus e o mesmo Deus. Amém? Deus, mas o amor de Deus foi tão grande que Ele incluiu a todas essas pessoas. De fato, e eu acabei de dizer que sim. Mas aí começa um processo. E o pilar do processo é que nós precisamos entender, que é da responsabilidade pessoal. Quantos estão entendendo aqui? Hoje, alguns líderes famosos no Brasil têm ensinado sobre um falso evangelho da graça. Nós temos chamado esse evangelho da hipergraça, dizendo que a graça aceita e inclui todo tipo de pecador. E o sofisma está exatamente quando eles usam o amor incondicional de Deus, recebendo todo tipo de pecador através de Cristo Jesus, para justificar aquilo que a palavra de Deus condena, que é o pecado dentro da igreja. Na verdade, com essa pretensão da hipergraça, da graça, da aceitação e da inclusão, alguns têm relativizado aquilo que sempre foi absoluto. A palavra de Deus é sim e não. A palavra de Deus não existe talvez. Ou é sim ou é não. O que passar disso, diz a palavra, é procedência do maligno. A relativização, ou deixar em dúvida, não tem a ver com a palavra, tem a ver com o maligno. Então é sofisma. É sofisma. Entenda, irmãos, que eu quero falar de um assunto hoje para você entender por que muitas pessoas não conseguem compreender isso. Não existe nenhuma contradição. A graça é uma porta que, quando você decide entrar por ela, você inicia um processo de transformação de mente, chamado na Bíblia de metanoia. Essa metamorfose, essa metanoia, quando você passa, é assim, é simples. Você aceitou a fé, você entra por essa porta. Quando você passa por essa porta, a partir do momento que você atravessa essa porta, você inicia um processo de transformação de mente. Isso na Bíblia é chamada de arrependimento. Arrependimento. Em algumas antigas igrejas, isso era chamado de conversão. Porque hoje nós não vemos mais conversão. Hoje nós vemos um convencimento. Essa conversão, que é um pilar da graça, é por isso que muitos querem tirar essa palavra da Bíblia, do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios isso. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Presta atenção nessa palavra. Essa palavra ela está escrita exatamente no tempo da graça, mas muitas pessoas querem excluir esse texto. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Eu vou aqui falar na minha tradução. Diz assim: não erreis. Ou melhor, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Porque se fala assim, não terão parte, aí vem alguém dizendo assim: ah, pastor, isso não vai ter só parte. Não vai herdar o reino de Deus. Os injustos não irão herdar o reino de Deus. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Continuando, feche seus olhos, por favor. Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vou repetir aqui na minha tradução.
Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí, pastor, então como que fica essa hipergraça aí? Versículo seguinte, coloca para mim. A palavra é de graça. Alguns de vocês foram assim. Vocês passaram pela porta da graça. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A porta da graça, quando nós éramos assim, chegamos a casa. Então essa história de dizer que aceita e inclui, você tem que entender que existe uma responsabilidade a ser seguida a partir desta inclusão na casa, na graça de Deus, porque você entra para um reino de santidade. Mas aí o que eu faço? Eu não tenho poder para me santificar. Não, você não precisa fazer nada. O Espírito de Deus, Ele vai te lavar através da palavra. O Espírito de Deus vai te santificar através da palavra. E o Espírito de Deus vai fazer você ser regenerado pela palavra e vai declarar você inocente diante da culpa. Esse é o grande pilar da graça. A Bíblia não tem contradição alguma. É da porta para dentro. Aqui dentro o Espírito vai dizer: deixa comigo que agora eu vou trabalhar. E se você acreditar, meu irmão, não importa quem você tenha sido, não importa quem você tenha sido, você vai ser lavado, você vai ser santificado e você vai ser justificado. Amém? Sabe o que vai acontecer? Vai vir uma acusação para você. Mas você não fez aquele erro. Talvez você está vivendo dentro da igreja e não entenda ainda sobre a graça. Quando você faz um erro, meu irmão, o Espírito de Deus, Ele vem, te lava e te santifica. E o Senhor Jesus, Ele entra como advogado. Ele fala assim: olha, eu tenho um escrito aqui de dívida, que era do Nelson. Eu tenho um escrito de dívida que era do Samuel, do Léo, do Zequinha. Eu tenho um escrito de dívida aqui. E ele foi rasgado. Eu já paguei esse preço. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Levanta suas mãos, querido, aleluia. Essa é uma responsabilidade sua, amém? Levanta as mãos para adorar ao Senhor, aleluia. Na porta, você passou pela porta da graça. A graça vai te santificar, vai te purificar e vai te justificar, aleluia, através do sangue de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, amém? A graça de Deus, irmãos, no início, ela é como andar de bicicleta. Já vou ensinar alguém a andar de bicicleta? Você pega a pessoa vai, cai para lá, cai para cá, e você vai levando. Vai chegar uma hora que ela vai sozinha, não é assim? Assim é a graça. No início, você tem que pegar a pessoa e ir levando ela, cai daqui, cai dali, tá na graça. Cai aqui, escorrega ali, você vai levar, mas chega uma hora que ela vai ter, a responsabilidade vai ter que ser dela. Amém? Quando eu falo de responsabilidade espiritual, que além de ser uma responsabilidade pessoal, também é uma responsabilidade espiritual, muitos estão vivendo ainda no tempo da lei, exercendo a influência sacerdotal, quando está escrito que estamos debaixo do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Existem muitas igrejas aí, Zé, que você conhece, que você já passou por lá, e eu também, e por outras que a gente conhece, por aí, que elas exercem a função sacerdotal. O pastor diz quem vai, quem não vai, quem está certo, quem está errado, quem toma ceia, quem não toma ceia, quem vai ficar no banco, quem vai ficar lá fora. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Na graça, a responsabilidade não tem nada a ver comigo. Se você estiver pecando, meu irmão, o azar é seu,
Porque tem muito líder aí que está achando que vai levar as pessoas para o céu. Não irão levar ninguém para o céu. Eu não tenho esse poder, e nenhum outro líder da terra tem esse poder. O que leva a pessoa para o céu é a graça de Jesus Cristo. Amém? E essa responsabilidade não é minha. Eu não vou ficar sendo tutelando, né, a sua vida, olhando o que você está fazendo. Será que aquele irmão está bebendo, está fumando, está prostituindo, está se drogando, está enganando a esposa, está enganando o marido, está fazendo isso, fazendo aquilo? Se estiver dentro da igreja, meu irmão, fazendo isso, não se engane, não herdarão o reino de Deus. Ainda que alguém diga que a salvação, você não perca, você não vai herdar, porque a Bíblia diz isso. Se você estiver no erro, você não herda o reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. Ou estou errado? Ou estou errado? A graça, ela te salva. E ela te dá toda a condição, pela fé, de você ser tratado pelo Espírito de Deus. Amém? Aprendemos que na graça cada um tem responsabilidade de seus próprios erros ou acertos. A Bíblia vai dizer que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. Qualquer líder deve ser respeitado e honrado, porém jamais ter a incumbência de carregar o peso do povo, e isso terminou na lei. Hoje todos nós temos a incumbência do sumo, temos a incumbência do sacerdócio. Não é o pastor que determina, irmão, quem vai ser salvo. Não é o pastor que determina quanto tempo você vai ficar. Eu costumo dizer que a igreja, ela tem que pregar a verdade. A verdade. A minha responsabilidade é levar para você a verdade, a palavra. Se você aceitar a palavra, e se você viver a palavra, não preciso eu ficar coordenando a sua vida e a sua história. Tem muita gente que quer ficar andando errado, porque o problema é todo seu, bonitão. Todo sua, bonitona. Lá no céu você não vai poder dizer assim: ó, pastor, eu estava dentro da igreja e nunca ninguém me chamou a atenção. Meu amado, você acha que eu sou teu pai para te ficar chamando a atenção? Você acha que eu sou o quê? O tutor da sua vida para te chamar a atenção? Cria vergonha nessa tua cara de bode. Cria vergonha. Se endereite, meu irmão, na presença do Senhor Jesus. Eu não sou tutor de marmanjo de ninguém, não. O meu filho, eu conduzi ele até uma idade, depois não tenho o que fazer. Ele vai determinar as suas escolhas. Senão daqui a pouco eu sou responsável por ele não ir para o céu. Tem muito pai se martirizando. O que eu fiz de errado? Meu irmão, você conduziu, a graça conduz. A escolha é sua. A palavra está aqui. Mas na verdade muitos líderes gostam de trazer para si por causa do poder e da vaidade. E muitos irmãos gostam de prestarem contas a seus líderes de tudo que fazem, para dividirem o peso de suas responsabilidades. Eu tenho uma salinha ali que eu às vezes eu recebo alguém. Não é sempre, mas eu recebo alguém. E eu sinceramente, irmãos, eu choro com a luta, com o problema, com o pecado de alguém. Mas eu não carrego nos meus ombros o pecado de ninguém. De ninguém. A hora que o irmão sai da porta, eu já vou me lavar. Falo: sai de mim, sangue de Jesus tem poder. Vai, tira o peso, sai, demônio. Vai saindo, que era perto de mim não, sai daqui. Eu não vou ficar com isso aqui, não vou levar isso para minha casa não. Nem para minha cabeça não, porque senão o pastor fica doente com o problema dos outros. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Tem coisa, irmão, que é você. Sabe aquele negócio, meu? É melhor eu dividir a culpa, né? É melhor eu dividir a culpa. Pastor, eu pequei, eu fiz algo errado. Aí você dá a solução para a pessoa, pergunta se ela quer ir pela solução que você dá. Aí não, né? Aí é muito difícil, né? Pergunta se ela não quer a solução, ela quer dividir a culpa. Ó, esse olho aqui é pequeno, irmão, mas ele enxerga longe. Ninguém é bobo, não. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Na graça, todos são sacerdotes. Todos estão livres do peso da religião. Amém? Esse é um pilar da graça, a responsabilidade para você seguir a Deus. Amém ou não amém?
8h20. O terceiro pilar, tem outro pilar. O terceiro pilar chama-se tolerância. Olha o que diz Romanos 15, versículo 1. É interessante que ele diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Sabe, irmãos, nós precisamos ter disposição para ouvir o contraditório. O grande problema da convivência hoje, nós estamos vivendo hoje nessa lei da internet, né, que faz com que a pessoa já anule a outra, qual que é a palavra mesmo aqui? A lei do cancelamento aí, já cancele a outra. Falou que eu não gostei, eu não quero mais nem ouvir. Já excluo da minha rede de relacionamento e pronto. Já não vou mais nessa igreja e pronto. Não quero ouvir, eu não concordo com esse pastor e pronto, não quero mais ouvir. Ela tapa o seu ouvido e não quer mais ouvir. E nós, irmãos, temos um grande problema de convivência nisso, porque nós só queremos do nosso lado quem concorde conosco. E às vezes vai ter alguma coisa que vai haver discordância. E como a gente resolve isso? Como que um marido com uma mulher que vive há 40 anos juntos, como eu e a Vânia aqui, não temos nada em comum, consegue viver 40 anos juntos? Só tem um jeito. Chama-se tolerância. E ela me tolera há muito tempo. Mas é uma via de mão dupla. Não existe tolerância só de um lado, porque uma hora cansa. Para viver juntos precisa haver responsabilidades divididas. E essa disposição de conviver com quem pensa diferente, tolerar, suportar, amar, a nossa tolerância deve ser a favor também do pecador, mas nunca do pecado. Essa igreja, ela tem tolerância ao pecador, mas ela vomita o pecado. Tem que vomitar o pecado. O pecado não pode ser algo que nós achamos bom no nosso meio. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Da mesma forma, irmãos que às vezes pensam diferente. Sabe, eu costumo dizer, irmãos, que essa divisão que houve na sociedade política, ela trouxe também uma divisão na igreja de Deus. Na casa do Senhor, nós não podemos ter uma posição política. Mas nós não temos que nos posicionar, pastor. A gente se posiciona na palavra, irmãos. Você se posiciona na palavra, você não precisa se preocupar em posicionar na política. Siga o que é correto na palavra. Mas não entre nessa neura, nessa discussão barata de cancelamento do seu irmão, porque ele talvez tenha uma pretensão diferente da sua. O azar é de quem está fazendo. A palavra de Deus, ela vai dizer o que é certo e o que é errado. Não somos nós que determinamos o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus determina o que é certo e aquilo que é errado, meu irmão. E você acredita se você quiser. Tolerar é estar disposto a andar junto, mesmo sabendo que você não pensa igual a mim. Amém? Mesmo que você não concorde comigo. Eu não quero fazer você engolir aquilo que eu penso. A única coisa que eu faço é você engolir a palavra de Deus, irmãos. Isso não tem discordância da palavra de Deus. Ela é a verdade, amém? Então aprenda a conviver. Se o seu irmão ele é mais fraco que você acha que ele é mais fraco que você, aprenda a suportá-lo. E o suporte, ele é a tolerância no sentido de suportar. Dá a mão para o seu irmão. Ajude ele a andar com você. Amém? Tem irmão que já deu a mão para o irmão mesmo, que bom mesmo. Ajude ele a andar com você. É isso aí. Talvez essa seja a maior expressão de tolerância. É quando você pega na mão do seu irmão, mesmo às vezes sabendo que ele é totalmente diferente de você. E aqui às vezes você está andando muito rápido demais. Tenha paciência, tolerar e falar assim: eu vou diminuir meus passos para que você ande comigo. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra no nome de Jesus?
É dizer assim: olha, sabe, você casou com esse lerdão aí, mas ele vai te seguir. Tenha paciência, ele vai chegar lá. Ele é devagar mesmo. Na igreja não pode ser diferente, amém? Então também é um pilar da graça. Aprendermos a convivência, a tolerância, amém? Eu já estou terminando, irmãos, daqui a pouco. Eu tenho tempo hoje. Um quarto pilar escolhido aqui é a gratuitidade da graça. Eu já falei aqui sobre esse assunto tempos atrás, mas eu gostaria de falar novamente, porque faz parte de um pilar da graça. Mateus 10:8 diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. E aqui tem uma palavra aqui que a Bíblia diz: vocês receberam de graça, deem também de graça. Aí é complicado, né, irmãos? O evangelho do pagamento hoje, do honorários. Aí tem muita gente que acha assim: pastor, mas... Aí eu pergunto, é correto a igreja ficar pagando para pregador, para cantor, ficar cantando e pregando? E como muitos... Existe uma indústria gospel hoje no Brasil, de pessoas, de pregadores e cantores tão famosos e tão ricos, irmãos, vocês nem imaginam. O cara tem um talento para cantar, ele se desponta, e hoje a internet que joga todo mundo nas redes rapidamente, a pessoa fica conhecida no Brasil inteiro, daqui a pouco ele está com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, aí o cara recebe até placas para poder... Você é youtuber, você sabe o que eu estou falando. Quanto mais você vai tendo seguidores, mais você vai tendo alcance, mais vai tendo propaganda, mais rico você vai ficando. Isso tem sido uma... Eu não tenho nada contra o cara fazer isso no cotidiano dele, nas ideias dele, mas fazer isso com o evangelho é correto? Eu preguei que a graça não julga, mas a palavra condena. E eu não estou usando o meu julgamento, estou usando a palavra aqui. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça você recebeu, de graça você dá. Só que, irmãos, hoje nós temos um bando de gente atrás desses homens que usam do evangelho para se beneficiar do próprio evangelho. Pessoas que estão não vivendo do evangelho, estão bilionárias à custa do evangelho. Você não sabe, mas existem grandes homens aí no Brasil que eles andam de jato particular, tem a foto estampada no jato, tem fazenda, tem isso, tem aquilo, tem mansões, em Campos do Jordão tem uma quadra reservada a um determinado líder que ninguém pode entrar lá, a segurança não deixa você entrar. Meu irmão, isso é evangelho quando? E a gente fica aqui, não é julgamento aqui a palavra julgando isso. Isso nunca foi graça. Porque a graça de Deus, o Senhor, Ele pagou um alto preço para que esse preço não seja novamente pago. Você não precisa dar R$1 para receber uma bênção de Deus. Não existe oferta de sacrifício, irmão. Isso é uma mentira. A oferta de sacrifício que a Bíblia te ensina na graça é você oferecer o seu próprio corpo, a sua própria vida para Deus. Isso é um sacrifício vivo. Isso é uma oferta de sacrifício. Aí o irmão pega o dinheiro achando que vai entregar o dinheiro, vai receber a tua bênção porque você pagou. Jamais, isso não existe na graça. A oferta que o Senhor deu para você foi Ele pendurado na cruz, derramando gotas de sangue do seu próprio corpo, para que você não pagasse nada. Você pode receber isso de graça. Por isso a palavra é graça. É grátis. É 0,800, irmãos, como diz o outro aí. E eu fico vendo pessoas querendo pagar a bênção de Deus, querendo cobrar a bênção de Deus. Eu quero falar sobre a graça de Deus. Eu vejo pessoas achando que a igreja virou um grande negócio.
E eu todo culto eu estou denunciando isso aqui, irmãos. Você acha que às vezes a gente não é tentado a chamar um cantor famoso, um pregador famoso para estar aqui? Quer ver uma coisa? Nós vamos estar, próximo sábado vai estar aqui o pastor Hernanes Dias Lopes. É um pastor que está muito estourado aí na internet. Sábado essa igreja vai estar cheia de gente. E esse é um dos homens que eu admiro bastante. Por isso que vai estar aqui também. Vai vir, mas não vai vir vai vir para o conselho de pastores que vai estar reunido aqui. Mas infelizmente, irmãos, dificilmente a gente trazer um homem famoso para a igreja sem que ele cobre aí. Aí ele fala assim: eu não cobro nada, eu quero uma oferta. Aí ele fala: coloca a oferta que vai por aí. Depende da oferta que você colocar lá, nunca ele vai pisar aqui. Vou colocar aí R$1.000 de oferta para você, tá? Você vem? Nunca ele pisa aqui. Lamentável. Lamentável. Lamentável que as pessoas ainda estejam correndo atrás disso. Cristo já morreu por nós. Ele pagou o preço por nós. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Ele está aqui todos os cultos que nós estamos aqui. Amém. Você não precisa sair por aí atrás comprando a sua bênção. Você não precisa por aí fazendo oferta de sacrifício para ninguém. Às vezes você deixa de ofertar na igreja onde você é alimentado para ofertar para pessoas que nem estão aí com você, estão preocupados com o que você tem apenas. A casa de Deus, irmãos, ela tem que ser respeitada. Amém? Pastor, é pecado então a pessoa cobrar para pregar, para cantar? Eu não estou aqui falando que é pecado, que não é pecado. Eu não estou aqui para dizer a minha opinião daquilo que eu penso. Mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela fala assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Amém ou não amém? Então é isso aí, querido. A gratuidade da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o quinto pilar. E para encerrar, é as obras da fé. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras, é pela fé. E que contradição pode ser essa então? Não existe contradição alguma. Acontece que a graça, ela vem através da fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Como que eu vou demonstrar a minha fé? Através das minhas obras. O que seria então obras da fé? Obras da fé é aquilo que você faz para Deus em gratidão por aquilo que você recebeu de Deus. Seu favor, sua aceitação, seu resgate, sua salvação. A obras da fé não tem nada a ver com meritocracia. Nada que eu e você fizer na obra dele poderá nos dar direito algum. Porque a Bíblia diz: para que ninguém se glorie. O que eu quero dizer para os amados irmãos que estão aqui presentes, é que o que me faz estar aqui, pastor Selmi, todos os cultos, quase todos os cultos, e isso já vai para 22 anos esse ano, pregando o Evangelho. E às vezes eu pego uma mensagem e eu me vejo pregando-a em 2012, em 2010, em 2009, em 2008. Quanto tempo já passou? O que me faz estar aqui, abrir mão de qualquer salário para estar aqui, que, diga-se de passagem, seria um direito meu segundo a palavra. Sabe por que eu estou aqui, irmãos?
e vou continuar aqui até quando o Senhor permitir que eu continue, é porque o que Ele fez por mim, nem que eu viva mais de 100 anos, e faça isso durante mais de 100 anos, não será capaz de pagar o que Ele fez por mim. O que o Senhor fez por mim, eu tenho que viver como escravo dele, enquanto eu viver na terra. Você está aqui no nome de Jesus. Quando você entende isso, isso chama-se obras da fé. Sabe, às vezes pegar o carro e andar 700 quilômetros, 800 quilômetros para estar e visitando uma igreja, para ajudar um irmão. Nós temos planos de plantar algumas igrejas esse ano. Tudo isso é trabalho, irmãos. Tudo isso demanda tempo. Tudo isso demanda, às vezes, a sacrificar a própria família. Sabe, esse casal aqui estão pegando aqui o dia 5, estão indo para Maceió, largando tudo aqui para viver uma vida lá, por causa da obra de Deus. Mas ninguém entende isso, pastor Léo, porque as pessoas que não conhecem a graça de Deus jamais vão entender isso. Alguém vai perguntar: que lucro que você está tendo isso? Porque as pessoas querem fazer algo pensando na recompensa que vão receber, porque todo trabalhador quer receber. Mas, irmãos, entenda isso: a graça, ela já te deu, você já recebeu o prêmio, você já conquistou o prêmio, você já recebeu a sua salvação, você já recebeu a sua redenção, você já recebeu o direito de ir morar no céu, você tem direito à herança eterna, você tem direito a estar diante de Deus e ao lado do Senhor Jesus. Você vai sentar-se à mesa com o Senhor. Quer mais do que isso, amado? Tudo isso já é teu, tudo isso já é herança tua, tudo isso você já conquistou. Melhor, Ele já conquistou para você. O que você faz aqui não é nada. Existe sim as obras da lei. Nós precisamos, na verdade, irmãos, denunciarmos essas aberrações dessa graça miserável que está sendo pregada nos dias de hoje. E precisamos retomar, através da palavra de Deus, o verdadeiro conceito de uma casa espiritual levantada através da graça de Deus. A maravilhosa graça, a superabundante graça, a graça que salva, a graça que limpa, a graça que te dá condição para você entrar no reino de Deus sem culpa, porque Ele paga o preço para a sua própria vida, amém? E tudo que você fizer para Deus, mesmo que você não esteja fazendo em troca de recompensas, o nosso Deus, Ele é justo, e a sua justiça recompensará a cada um segundo aquilo que estiver sendo feito para Deus. É isso que diz a palavra: aquilo que você fizer de bom ou aquilo que você fizer de mal terá a sua recompensa. Então a graça, meu irmão, ela te ensina a trabalhar para Deus sem esperar recompensa, mas entendendo que mesmo se você não esperar a recompensa, o Pai te recompensará. Amém? Recompensará cada um segundo as suas obras. E Deus não é injusto, meu irmão. Se você faz muito para Deus, você vai receber muito. Se você faz pouco para Deus, você vai receber pouco. É isso que diz a Escritura. Amém?